Olá, aqui é Pedro Sete Câmara e eu queria dizer que sempre que acontece um episódio desses de linchamento virtual, de cancelamento, eu sempre penso na mesma peça, O Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues. Sobre isso que eu quero falar aqui no primeiro vídeo que eu faço para o meu Substack. Existe um texto que acompanha esse vídeo, um texto que complementa o vídeo, não são as mesmas informações que vão estar nas duas coisas, e vai haver um link, né? Ou então fica a referência ao texto 47 do Substack sobre o Beijo no Asfalto. Bom, o que acontece? A história do Beijo no Asfalto é bastante simples e você não vai ter a menor dificuldade de relacionar ela com qualquer episódio. O episódio da semana passada, o episódio da semana que virá, o episódio, enfim, você escolhe e estará lá no Beijo no Asfalto, que é uma peça, então, de 1960. Não é uma das primeiras peças do Nelson, também não é exatamente das últimas, acho que, contando para trás, deve ser a sexta, né, última peça, não sei, a dele. E a história da peça é a seguinte, vou contar, na verdade, só a premissa da peça, não vou contar tudo. E se você quiser ver, tem um filme que você acha aí nos streamings, acho que pagando, um filme do Bruno Barreto, vou fazer uma ressalva em relação a ele só, mas o filme é muito bom. E rápido, né? A peça é muito rápida até. Então, a história da peça é a seguinte. O delegado Cunha chega no... Desculpa, o repórter Amado Ribeiro chega no escritório do delegado Cunha. O delegado Cunha está chateado, muito chateado, digamos assim, com o Amado Ribeiro, que é um jornalista, porque o Amado Ribeiro escreveu no jornal que uma grávida abortou depois de ele ter dado um chute na barriga dela. Ele está chateado porque, na verdade, ele deu apenas um tapa. E ele diz, a mulher abortou, não sei porquê. E aí o delegado Cunha chega lá porque ele tem uma grande história que vai desviar toda a atenção dessa primeira história. O chefe do delegado Cunha está chateado, mandou chamar ele e tal. E o Amado Ribeiro chega e diz... Né? Chega com o investigador Aruba, que é, na verdade, o investigador trabalha para a polícia, não para o jornal, e diz, você não sabe o que acabou de acontecer lá embaixo. Uma lotação, que é um ônibus, né? Mas ele diz uma lotação, naquela época tinha isso, talvez conheça o filme A Dama da Lotação, com a Sônia Braga, que foi um sucesso de bilheteria nos anos 70. Eu era criança ainda, nem me lembro. Eu sou de 77, não me lembro agora se esse filme é de 76 ou 78. Talvez nenhuma das datas, até. Mas o Aruba chega com o Amado Ribeiro e diz, você não sabe o que aconteceu lá embaixo. Uma lotação atropelou um homem e outro homem veio da multidão, acudiu o cara, pegou ele nos braços e deu um beijo. Que é um fato muito esquisito. Ainda hoje, né, seria, claro, você imagina uma história. Quando eu digo um fato esquisito, quer dizer uma coisa extraordinária. E você quer saber de onde veio aquele beijo, porque a pessoa saiu da multidão. Se você pensasse assim, sei lá, que é um casal, né, então essas pessoas estariam juntas. Mas vem uma pessoa, sai correndo para acudir o atropelado e dar um beijo nele. Então, o que é isso? Existe uma história pregressa? O que aconteceu exatamente? É normal, eu acredito, ficar intrigado. Mas a peça vai jogar com toda essa intriga. E o Amado Ribeiro decide, então, criar uma história. O delegado manda chamar o rapaz, que se chama Arandir, que vai ser o protagonista da peça. Um herói trágico, assim. E aí ele não sabe exatamente o que está fazendo na polícia, porque todo mundo viu que foi o lotação que atropelou o cara e matou-o, certo? Ele diz assim, eu não sou o culpado. Quando ele está na polícia, ele diz, eu não sou o culpado foi o lotação. E o delegado diz, o lotação não interessa, rapaz, o que interessa é você.
Então eles veem que o Arandir é casado e ele está beijando um homem ali na rua. E o Arandir ele vai explicar, agora não me lembro exatamente se é logo nessa cena, ou acho que sim, essa é a segunda cena da peça, ou se ele explica só quando chega em casa e encontra a esposa dele e explica o que aconteceu. Então ele diz que ele beijou o homem porque esse era foi o último pedido dele. O moribundo pediu um beijo e ele não podia negar o último pedido de um moribundo. A parte interessante, e isso é bem importante, é que esse negócio do último pedido de quem vai morrer, o último pedido de uma pessoa, perdão, é uma espécie de fetiche do Nelson Rodrigues. Se você pegar A Vida Como Ela É, o primeiro conto, cujo nome eu esqueci totalmente, mas é o primeiro, se pegar a edição da Vida Como Ela É, da Nova Fronteira, que está aí, você compra em qualquer lugar. O primeiro conto é uma trama, é um dilema, um impasse que é criado a partir do último pedido de uma pessoa. Então, como foi o último pedido, ele não pode ser recusado, tem que ser cumprido, né, até o fim, com as consequências que tenham. São consequências negativas também, até essa é a reviravolta com que termina o conto, mas aqui é uma reviravolta com que a trama começa. Então, a partir disso, que é complicado, você entende, e me parece uma coisa, esse é um tema que eu pretendo desenvolver, me parece uma coisa especificamente cristã, uma coisa especificamente judaico-cristã. Então, você pensar no primeiro capítulo de Mimesis, do Erich Auerbach, em que ele contrasta o sacrifício de Isaac com o texto sacrifício de Isaac do Antigo Testamento. Você lembra que Abraão leva Isaac na montanha, etc. E tal. E um texto homérico, você vai ver que o texto homérico é claríssimo, não precisa ser interpretado. Por isso, até quando eu recebo mensagens assim, posso ler, devo ler a Odisseia, a Ilíada, assim, cara, é o texto mais fácil do mundo. Qualquer um pode ler. O texto mais claro que existe. Está aí há 3.000 anos e, né, não tem a menor dificuldade. Agora, a Bíblia não. A Bíblia exige interpretação, ela omite detalhes. Ela pressupõe um estudo, uma transmissão que aconteça em paralelo ao texto e que vá permitir isso. É um texto que se presta, então, a muita especulação, né? É um texto que tem que ser muitas vezes reencenado na sua mente, porque ele é tão breve que você tem que preencher os detalhes. Não é um texto, pelo menos a parte narrativa, assim, e até a parte não narrativa, não é um texto tão cristalino quanto é o texto de Homero. Então, eu quero dizer isso, o episódio do beijo em si, ele exige explicação. A atitude cristã, vamos dizer, seria você ficar intrigado com aquilo que aconteceu, e aí você escuta a explicação, e você pode até aceitar ou não a explicação, entendeu? Mas o fato é que a coisa termina ali. Mas o Amado Ribeiro, se não termina ali, não termina da maneira como o Amado Ribeiro vai inventar. Porque ele faz, aí está a lógica do cancelamento. Acontece, ou do linchamento virtual e tal, acontece alguma coisa, uma coisa vagamente extraordinária, ou se não é extraordinária, no caso da peça a peça precisa, né, disso. E isso então é reinterpretado de outra maneira, uma maneira acusatória, uma maneira sensacionalista. Você pega o beijo, e na verdade não é nem uma reinterpretação, eu deveria ter me expressado melhor. Quer dizer, o Amado Ribeiro vai começar a inventar a história do caso que Arandir sempre teve com aquele homem. Então, o beijo no asfalto, que poderia ser entendido, causaria espanto. Como assim? O último pedido de um moribundo, por que eu tenho que obedecer? Será que eu tenho mesmo? Isso seria uma questão. Seria uma questão. Mas o que não é uma questão é o que o Amado Ribeiro inventa, que existia um caso entre aqueles homens. Eu até quero dizer, se alguém se perguntar sobre o envolvimento da polícia, aí quem for advogado pode explicar melhor,
mas a homossexualidade não era crime, nunca foi crime no Brasil, nem no tempo do Império. Mas o adultério, sim. Então a parte criminosa, a parte que poderia talvez justificar, vamos dizer, uma presença policial, seria a parte do adultério. Né? Mas, e eu nem sei se adultério é crime que a polícia vai investigar. Né? Não sei se existe então esse outro nível de absurdo que o Nelson Rodrigues está inserindo aí de propósito. Então, existem duas histórias. Uma história é a história da inocência do Arandir, que vai sendo perseguido. E a outra história que vai sendo inventada. A peça mostra o Amado Ribeiro inventando essa peça, essa história toda. E agora eu vou consultar aqui meu roteiro, porque eu tenho a impressão de que eu esqueci alguma coisa. Não, está tudo bem. Mas a última coisa a dizer ainda aqui no vídeo, e para recomendar enfaticamente que você veja, porque você vê que todo linchamento virtual é assim. Alguém faz alguma coisa um pouco esquisita, uma coisa... Lembrando até que o que é esquisito depende de quem está vendo. Se você me vir, se você está me vendo pela primeira vez, se você acompanha o meu trabalho aqui, você sabe que eu gosto de caneta tinteiro e de tomar cafés que eu moo na hora e tal. Isso pode parecer esquisito porque esse cara faz isso, porque alguém escreveria caneta tinteiro e tal. Isso também seria um fato esquisito. Né? Espero que, bom, você vai achar esquisito, você vai ficar intrigado e vai tentar entender. Você não vai inventar uma história acusatória, dizer assim, o Pedro quer viver no passado, ele é um reaça e ele acha que escrevendo com caneta tinteiro, não sei o quê. Não, isso aí está na sua cabeça. Isso é o linchamento, é o princípio do linchamento, isso é a acusação. Né? A intriga, o espanto é que leva à pergunta, ao indagamento. Indagação? Ótima pergunta. Então, essas coisas se separam. E o público, no Beijo no Asfalto, assim como o público de um linchamento, fica eletrizado vendo a maneira como a acusação se propaga, já totalmente descolada do fato. Né? Quantas vezes você vê no linchamento desta semana, no da semana passada, no linchamento da próxima semana, que se você simplesmente voltasse ao fato, você ficaria talvez um pouco intrigado, talvez você reprovasse aquilo, mas você veria que a coisa era menor do que, enfim, do que as proporções que ela, enfim, tomou, que aquilo era totalmente injustificado e que aquilo foi feito para causar sensação. E o que tem de interessante ainda no Beijo no Asfalto, e eu pensei, devo dizer, eu já pensei em dar um curso sobre tragédia, e antes eu pensava em terminar no Beijo no Asfalto, mas agora eu queria começar com o Beijo no Asfalto, porque a peça é tão clara, a peça é tão óbvia, a peça é tão escancarada, que ela vai, assim, é como se fosse um farol, que vai iluminando as peças de trás. Então você pega o Inimigo do Povo, ele fica mais, do Ibsen, ele fica mais claro com o Beijo no Asfalto. Você pega Édipo Rei, de Sófocles, fica mais clara se você tiver o Beijo no Asfalto na cabeça, né? Porque existe o elemento de perseguição na peça. O que é claro no Beijo no Asfalto é que tudo isto é invenção do Amado Ribeiro. É ele o autor e o mestre do contágio. Ele que vai inventando fatos novos para que a história não morra. Ele com a ajuda do delegado Cunha. É uma história de perseguição onde há, né, em que, eu gosto de onde para lugar, em que há um perseguidor claro. Então a gente vê, quando a gente vê um linchamento na internet, alguma coisa que sai na imprensa, a gente sabe que existe por trás disso um Amado Ribeiro. Existe uma pessoa que viu um fato que era complexo, que era intrigante, e pensou, aqui existe uma oportunidade de causar sensação. E depois, é claro, essa pessoa vai dizer, como Amado Ribeiro, que está fazendo apenas aquilo que o seu público quer. E eu termino dizendo que
Nelson Rodrigues escreve no texto da peça, quando Amado Ribeiro entra pela primeira vez, que ele era um cafajeste dionisíaco, né? Ele usava essa expressão dionisíaco no sentido mais comum da linguagem corrente hoje, que é alguém que, sei lá, parece embriagado, talvez embriagado consigo mesmo, uma pessoa muito exuberante, etc. E eu não acho que o Nelson soubesse disso, eu acho que ele acertou onde ele não viu, porque ele é um gênio do tamanho de Machado de Assis, tá? Um gênio universal. Então o gênio acerta até onde ele não vê. O Nelson, ao descrever Amado Ribeiro como um cafajeste dionisíaco, a gente pode prestar atenção na palavra cafajeste, mas se você olhar o adjetivo dionisíaco e voltar para quem era Dioniso realmente na antiguidade, realmente no teatro grego, Dioniso não é um deus da festa e da exuberância, assim, mas um deus da crueldade, um deus que é representado sempre com uma pantera, com uma onça. Tudo isso é do gênero pantera, onça, tigre, jaguar, tal. Que é o predador máximo, é a violência pura, não existe o predador da onça. A onça só preda, por isso Dioniso é representado com uma onça, até nas bacantes, né? Baco é outro nome de Dioniso, os bacantes são as mulheres que vão celebrar Dioniso. Essa celebração na peça significa estraçalhar uma pessoa viva, né? Só tem um momento na peça em que fala, porque na verdade Baco é o deus do vinho, do prazer, e aí a própria peça, o próprio autor da peça, Eurípides, desmistifica isso, dizendo, que é isso? Isso aí são coisas de Afrodite, não são coisas de Baco, não. E a peça é toda sobre violência, né? Não é a história como pensam aí, sei lá, o cara engomadinho, reaça aqui e tal, contra pessoas que querem fazer o carnaval. Não é nada disso, isso é coisa idiota. Então, Amado Ribeiro é dionisíaco nesse sentido, ele é cruel, ele vai instigar a violência, sendo totalmente indiferente às suas consequências, porque isso é crueldade, a indiferença. E esse elemento de indiferença e de objetividade é que ficou guardado até no jornalismo atual. Se você conhecer jornalista, eu não conheço, nunca vi pessoalmente nenhum jornalista que se pareça vagamente com um cafajeste dionisíaco naquele sentido de ter uma personalidade exuberante, larga, pensando em flamboyant, mas já é exuberante, é a mesma ideia, né? Não tem. O que existe hoje são aqueles jornalistas que o Nelson Rodrigues chamava, muito ressentido, de idiotas da objetividade. Então, uma expressão que ele usa, e que não significa a pessoa que vê estatísticas e tal, e aí vai ignorar o drama, não sei o que. Não, ele tem um momento, não me lembro agora qual é, que ele explica isso. Fala que antigamente você ia escrever uma matéria, um cara era atropelado, por exemplo, você escrevia a matéria e saía um épico. E depois não, o jornalismo ficou frio por influência norte-americana, e daí surgiram os idiotas da objetividade, quer dizer, aqueles que querem afetar uma objetividade total. Quando escrevem, esse é o jornalismo que existe hoje, o jornalismo que vai se dizer objetivo porque se diz frio, distante, etc. E, no entanto, continua provocando exatamente as mesmas reações e ainda pode, com isso, né, a mim parece, assumir uma certa sonsice. Não, eu só estou dizendo, sabe aquela coisa da pessoa que diz, mas eu só estou falando, como se você não tivesse um megafone para falar para milhares, milhões de pessoas e não soubesse exatamente qual vai ser o resultado. Então, Amado Ribeiro continua perfeitamente vivo, e quando a gente vê um linchamento virtual, um cancelamento, é altamente provável que tenha um Amado Ribeiro por trás. Então, muito obrigado, pessoal.